Então a Beatriz vai ajudar aqui. A única coisa que a gente vai fazer agora é o seguinte: a gente vai dar uma ajustada para o programa ficar na parte da string mais próximo do que ele seria em C, tá? Essa parte aqui a gente não vai mexer mais. Tem mais uma coisa que a gente vai mexer. A gente vai voltar nesse mesmo programa lá na frente. Bem, talvez a gente use esse, talvez use outro, que é o seguinte: a única coisa que a gente vai fazer é se livrar desse cara aqui, tá? Se livrar desse cara aqui. Por que que a gente vai se livrar desse cara? Porque nesse caso esse programa funciona se no começo eu digo quantas linhas eu vou ler. E a gente tem feito sempre isso. A gente vai fazer de um jeito que a gente não precisa disso. A gente não precisa disso. A gente não precisa saber de antemão quantos, quantas linhas a gente vai ler. Só que daí a gente tem que perceber que quando a gente tem isso, o que não funciona é declarar um vetor de tamanho n. Porque a gente não sabe o n. E aí a gente vai resolver isso com alocação dinâmica. Certo? Aí o programa fica legal. E a gente vai fazer isso quando estiver trabalhando com arquivos. Então, por enquanto, deixa assim. Nesse programa, a gente vai mexer só na parte das strings. Vamos lá. Bem, não é aqui. É aqui. Vamos fazer o seguinte, tá? Ah, esse mais qr equal, a gente consegue simplificar ele muito. Muito, muito mesmo. Vamos fazer sugestões de simplificação aqui. A primeira coisa é esse return, tá? Esse return aqui. A gente tem dois returns e a gente não precisa. Alguém tem alguma sugestão de como é que a gente se livra desses dois returns aqui? Não teria como fazer, tipo, return ponteiro str1 igual a zero e ponteiro str2 igual a zero? Exatamente, exatamente. Por que isso? Ó? Porque essa parte aqui, ela vai ser. Quando essa parte aqui for verdade, eu retorno 1. Mas se essa parte aqui for verdade, é porque essa expressão aqui da linha 28, ela deu alguma coisa diferente de zero. Só porque isso aqui deu alguma coisa diferente de zero que eu entrei aqui para retornar alguma coisa diferente de zero. Se isso aqui for igual a zero, eu entro aqui e retorno zero. Então, na prática, eu posso fazer só isso aqui. Return. Tranquilo? Beatriz, você concorda com isso? Sim. Sim, muito bem. Vamos fazer ver se está funcionando. Funcionou, aparentemente, está tudo igual. Essa é a primeira coisa, tá bom? A segunda coisa é aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tô comparando esses dois carinhas. Se o cara for diferente de zero e o outro for. Vamos ver o lance dessa expressão aqui, como é que a gente vai analisar. Primeira coisa, o que pode acontecer? É o str1 ser igual a zero, certo? Se o str1 for igual a zero, então a única coisa que eu tenho que comparar é se o str2 é igual a zero. Se o str2 também for igual a zero, agora o que eu tenho que ver? Eu vou comparar se o str1, o cara que é apontado para o str1, é igual ao cara que é apontado para o str2. A gente consegue simplificar também toda essa expressão aqui. Como é que a gente vai fazer? Próximo passo é isso aqui. Se retorna str1 igual a str2. Certo? Por quê? Certo. Por que a gente vai fazer, a gente pode fazer isso? Porque se o str1 for igual ao str2, na hora que eu sair aqui, a única maneira dos dois serem iguais é se isso daqui for zero e isso daqui for zero. Correto? Se não, eu não teria saído do laço ainda. Então, já simplificou um pouquinho mais. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode. Bem, eu acho que nesse caso aqui, por enquanto, vamos deixar desse jeito mesmo. Então, o que a gente está fazendo? A gente está comparando os caras com zero e comparando também um com o outro, certo? E quando eles chegarem no final, eu simplesmente comparo se eles são iguais. Se eles forem iguais,
quer dizer que os dois chegaram com 0 até o final, senão eles são diferentes e foi por isso que eu saí daqui. Então essa parte aqui estaria resolvida, tá bom? Para a gente dar o próximo passo, e aí, nesse caso, desse jeito aqui seria o mais próximo da solução, como você encontraria em C, tá? Só que tem mais uma coisa que o pessoal faria, provavelmente. E esse daí não é questão de opção, mas infelizmente é assim que o pessoal faz. Pessoal programador C, raiz e tudo mais. É o seguinte, você não compara com 0. Não compara com /0. Você pergunta assim, ó. O que vai dar str1? str1 é o conteúdo da onde o str está apontando. O str1 está apontando, certo? Se esse cara for 0, é falso. E aí eu já saio. Então aqui, eu também faço isso. Certo? Então, um minuto de silêncio para a gente absorver. Não é nem tão difícil assim, mas só para a gente tentar entender o que está acontecendo aqui. O que a gente está fazendo é, a gente está pegando, em vez de comparar com 0, a gente simplesmente tira essa comparação com 0. Em geral, não tem grande vantagem em fazer isso, tá? Mas quando você está trabalhando com string, é assim que o pessoal faz normalmente. Ele simplesmente compara se a string está apontando para 0 dessa forma, tá? Isso aqui deve dar exatamente o mesmo resultado. Beleza? Com isso, a gente já sabe o que a gente vai fazer com os outros, né, Beatriz? A gente vai arrumar aqui também, né? O que a gente faz aqui? Deixar o ponteiro lá. Só isso aqui, né? E aqui também, né? Uhum. Já é alguma coisa. É que a minha internet é bem ruim, aí tem hora que fica bem travada a imagem. Entendi. Mas agora você conseguiu enxergar aí, né? Eu tô na linha 14, na linha 14 eu tirei aquele /0, comparar com /0. Então, tá lá, compilou tudo, rodou, continua tudo funcionando, tá bom? Ok, bem, aqui já está mais próximo do que a gente encontraria em C, só que a gente vai fazer a última passada, e essa passada ela é um pouco dolorida, mas tudo bem, faz parte. Normalmente, normalmente não se faria dessa forma aqui também, certo? O que se faria seria dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. Esse carinha aqui embaixo, ele seria feito... Bem, tem duas maneiras... Bem, vamos continuar só nesse de cima, tá? Vamos continuar só nesse de cima aqui. Isso aqui funciona. Vamos ver primeiro, né? Acredito se funciona. Funciona, é igual. Ele compilou o carinha aqui em cima, compilou todo mundo e rodou e deu certo. E agora tem que entender por que ele funciona. Aí, para entender por que ele funciona, a gente tem que entender como é que o mais funciona quando você tem ponteiro. O mais e ponteiro junto é muito poderoso, é muito comum, usa-se bastante. E aí, como é que funciona o mais junto com o ponteiro? Funciona assim. Vamos lá. Primeiro, o mais ele vai ser aplicado no ponteiro ou vai ser aplicado na onde o ponteiro aponta? Ele vai ser aplicado no ponteiro. Então, isso daqui, na verdade, é a mesma coisa que isso daqui, ó. Poderia ser também, poderia ser isso daqui. Poderia ser isso. Quer dizer, eu incremento aonde o ponteiro está apontando. Eu incremento o conteúdo de onde o ponteiro está apontando. Eu poderia pensar assim, mas não é isso que eu faço. Eu estou dizendo, eu quero o conteúdo de onde o ponteiro está apontando e eu quero incrementar o ponteiro. Tá bom? Por que é de um jeito e não do outro? Você sabe, poderia chutar por que é de um jeito e não do outro, Beatriz? Eu não faço ideia. Muito honesta a sua resposta. Lembra daquela aula que a gente viu sobre precedência? Se a gente der uma olhada na tabela de precedência daquela aula, lá vai estar explicando que o mais tem uma precedência mais alta do que o asterisco. Então quer dizer que o mais gruda na variável mais forte do que o asterisco. Por isso que o mais está falando da variável, do ponteiro, e não do asterisco variável.
tá bom? Então é por isso que vai fazer isso daí. E aí outra coisa que acontece também é a seguinte, que é uma coisa esquisita, mas é assim que funciona. Ele só vai mudar o ponteiro para avançar depois que ele já pegar o conteúdo de onde ele está. Então imagina que eu tenho assim, ó. Eu tenho aqui a palavra, olha lá, ADNews. E imagina que o ponteiro ele está aqui no A. Quando eu falo while asterisco str1 eu estou fazendo o seguinte. Você vai fazer o ponteiro e do A para o D. Mas o valor da expressão é o A. Esquisito, esquisito. Mas, cara, isso é muito coisa de C. É assim que funciona em C. Ele vai retornar o A e depois mudar o ponteiro para frente. Aí, da próxima vez, ele retorna o D e muda o ponteiro para frente. Ele retorna o E e muda o ponteiro para frente. E assim por diante. Tá? Até que ele vai chegar aqui no zero. Aqui na frente tem um zero. Ele vai retornar o zero e muda o ponteiro para frente mesmo assim. Ele retorna o zero e muda o ponteiro para frente. Tá bom? Mas aí, ó, bem, vocês viram que isso aqui funciona, né? Funciona. Mas aí a gente tem uma solução mais interessante para esse cara aqui de baixo. Certo? Uma solução mais interessante para esse cara aqui de baixo. Que é a gente fazer assim, ó. Isso daqui, cara, isso aqui é muito C. Se você não entendeu, respira fundo, bola para frente. Uma hora vai cair a ficha completamente. Mas isso daqui é muito cara de C. O que a gente está fazendo? Ele está pegando o str2, o conteúdo da onde o str2 está apontando, colocando na onde o str1 está apontando e incrementando os dois. Primeiro ele pega os conteúdos, arruma tudo que tem que arrumar, e aí depois ele incrementa. Certo? E aí com isso ele vai avançar. Tá lá, funciona exatamente igual, tá? Só para vocês verem que ele está compilando de novo, para não achar que está dando igual, porque não está compilando o programa não, está compilando o programa, tá? E a gente tem que dar uma respirada fundo para digerir. Mas olha só, não é tão difícil, primeiro porque você se acostuma a fazer as coisas desse jeito. Mas ele está fazendo o quê? Ele está incrementando, ele está pegando os conteúdos do str1 e str2, copiando um no outro e depois incrementando os dois ponteiros, certo? Ele copia e depois incrementa. E aí depois no final ele vem aqui e coloca o str1, coloca um /0 no último str1. Tudo bem? Sim. Alguma dúvida? Alguma certeza? Existe, antes da gente terminar, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, eu tenho que falar, na verdade, sobre isso. Existe, então, quando você tem o mais significa incremento do ponteiro, certo? Vocês sabem que existe, você pode usar o mais dos dois lados, né? Eu poderia fazer assim, ó. Correto? Concorda? Eu posso fazer desse jeito. Não sei se alguém já usou desse jeito. Eu posso fazer len e mais len. As duas dão exatamente o mesmo resultado, exceto por uma diferença. Quando ele incrementa e quando que ele vai usar o valor que foi incrementado. Nesse caso aqui, é exatamente a mesma coisa, porque é uma expressão simples. Eu simplesmente incremento o contador. Mas quando eu estou usando ponteiros, não. Quando eu estou usando ponteiros, eu posso fazer len mais... esse cara aqui eu poderia fazer assim, ó. Mais str1. E aí tem uma diferença. Tem uma diferença. Olha só, a linha 7 e a linha 8, elas são diferentes. Certo? A linha 7 e a linha 8 são diferentes. Qual que é a diferença entre a linha 7 e a linha 8? A linha 8, ela incrementa o ponteiro, faz ele apontar para o próximo, e aí confere o valor do próximo. Isso é a linha 8. A linha 7 ele vai conferir o valor do próximo, o valor que ele está apontando, e depois que ele confere esse valor, que dá esse valor, ele incrementa. Mesmo assim, independente do que acontece. Ele vai lá e ele incrementa. Certo?
Essas duas possibilidades tem. Então, que eu posso ter a linha 7 e a linha 8. Nesse caso aqui, o que eu quero é utilizar a linha 8. Não, desculpa, a linha 7. Eu quero utilizar a linha 7. Ele vai incrementar, ele vai verificar o valor que eu estou apontando e incrementar. Então, é desse jeito aqui mesmo. Só que quando você olha esses outros carinhas aqui, a gente poderia mudar esses outros caras utilizando esses STRs da vida aqui também, certo? A gente poderia pensar em usar esses os mais da vida aqui também. Como é que a gente poderia fazer isso? Bem, nesse caso aqui eu acho que nem adianta. Pera lá, deixa eu só pensar se ajuda. Não ajuda. Não vai resolver nada. Deixa quieto. Vamos nesse daqui. Esse daqui é o último passo que a gente vai dar. Respirem fundo. Como é que você encontraria esse cara aqui em C? Em C. Como é que a gente faria isso? Essa seria assim. Esse daí seria o momento, o que está acontecendo de hoje. Desse jeito, tá? Desse jeito. Não se orgulhem de fazer programas assim. Mas vocês vão encontrar programas assim, tá? Então vamos lá. Rodando, rodou, exatamente igual. Nenhum warning, nenhum aviso. O compilador provavelmente o compilador ficou orgulhoso de você nesse momento. Ele falou, nossa, pensar que eles eram no começo, não sabia fazer nem um mais igual a 1, agora eles já estão fazendo desse jeito. Ele fica tão orgulhoso. Agora a pergunta é, você sabe o que está acontecendo? Você sabe o que está acontecendo? Sim ou não? Esse aqui é o ponto. Por que esse cara aqui funciona? Funciona pelo seguinte. Sempre que você faz uma atribuição, a atribuição em si, ela é um valor. Então vamos colocar aqui uma coisa que não vai ser usado, mas tudo bem. Então vamos imaginar que o x recebe 5. Aí eu vou declarar um y aqui. Eu posso fazer assim, y recebe, x recebe 7. Eu posso escrever isso daqui. O que acontece aqui? Beatriz, você consegue chutar o que acontece aqui quando eu falo x recebe... O x é igual a 7 e o y é igual a x, ou seja, o y é igual a 7. Exatamente. Na verdade, não que ele é igual a x, ele é igual ao valor da expressão que é 7. Por exemplo, se eu fizer assim, ó, o que acontece? O x... Pode falar? Você está colocando que o x é igual ao x mais 7? O x fica igual ao x mais 7, que dá 12. E o y recebe 12. Certo. Entendeu? Então, é uma coisa que, cara, não é algo que vocês deveriam ficar tentando fazer, mas vamos imaginar que eu fizesse assim, ó. Vamos lá. X mais 7, quer dizer, o x fica valendo 12, e aí retorna 12, a expressão toda vale 12, e agora y mais 12, então a y fica valendo 20. Então, essa expressão aqui faz o x ficar valendo 12 e o y valer 20. Tudo isso para dizer o quê? Para dizer que eu posso usar uma atribuição como uma expressão que me dá um valor. A maior parte das vezes isso é besteira. A maior parte das vezes você não vai precisar fazer, e por favor, não faça, a menos que você tenha plena convicção do que você está fazendo. Uma coisa que às vezes é comum é isso daqui, ó. Sei lá, eu quero inicializar o x e o y, você vê isso daqui. Y recebe x, recebe 0. Se você olhar na tabela de precedência, você vai ver que eles são agrupadas da direita para a esquerda, então vai ser x recebe 0, isso dá 0, y recebe 0, e aí todo mundo fica valendo 0. A maior parte das vezes isso é besteira, não compensa fazer, faz uma por linha, as coisas ficam mais simples, mais claras. A única situação onde é comum você achar isso é quando você está trabalhando com ponteiros. Nessa situação aqui. Isso daqui, na verdade, significa assim, ó, é mais ou menos isso, ó. Certo? Mais ou menos isso. Se enquanto essa atribuição aqui
não atribuir um 0 para o str1, avança. Certo? Mas aí a gente não coloca esse... Já viu que a gente se livra desse comparação com 0, então vira isso. Então a maneira de ler isso aqui é a seguinte, ó. Primeiro, pega o conteúdo do str2 e coloca no conteúdo do str1. Esse conteúdo que eu coloquei é o resultado da expressão inteira. Aí eu incremento os dois. Agora vamos por partes. Se na hora que eu fizer pegar o str2, colocar no str1, se eu colocar o barra zero ali, a expressão inteira vai ser zero, vai ser o barra zero. Aí ele sai. Aí ele sai do while. Então, por mais bizarro que pareça, isso aqui é todo o comando que eu preciso. Isso daqui vai estar copiando tudo, incluindo o barra zero. Porque ele só sai quando ele copia o barra zero por último. Ele copia o barra zero, incrementa os contadores, tudo bem, mas ele copia o barra zero e aí ele sai do laço. E aí funciona. Tá bom? Nessa hora, para falar a verdade, é comum você achar assim, ó. Tá? Ou assim, se o cara tiver um pouco de dó de você. Que ele daí não abre chaves e fecha chaves, aí coloca só o ponto e vírgula. O ponto e vírgula aí tá dizendo o seguinte, não tem corpo nesse while, tá? Não tem corpo nesse while. Mas aí, cara, faz desse jeito, pelo menos desse jeito, tem um pouco de dó. Tá bom? Alguma dúvida? Aquele silêncio? Bem, vamos parar a gravação.